Hoje vamos abrir a porta do lugar mais sensível da alma, as emoções, que ninguém vê, mas Deus alcança. Você já percebeu como em questão de segundos o coração pode mudar o clima dentro de nós? Seja uma notícia, um olhar ou uma lembrança, e lá dentro tudo se agita, seja alegria, medo, raiva, tristeza, ansiedade ou esperança. Somos assim. Deus nos fez assim. Pensamos, sentimos, desejamos e agimos. E se há algo que marca a nossa geração, se chama desequilíbrio emocional. Pessoas explodindo por dentro, outras se calando demais e algumas vivendo no limite entre o sorriso e o colapso. É como se o mundo inteiro estivesse com a alma em guerra, em batalha, sabe? Mas a palavra de Deus nos lembra que não existe vida espiritual saudável sem o equilíbrio interior. As emoções, elas fazem parte da criação de Deus, mas precisam ser guiadas, tratadas e protegidas pelo Espírito Santo. A Bíblia mostra que Jesus sentiu compaixão, chorou, indignou-se. A Bíblia diz que Moisés perdeu o controle. Davi expressou alegria e também expressou profunda tristeza. Caim deixou a emoção virar pecado. E nós? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós sentimos? Na lição de hoje, nós iremos entender, à luz das Escrituras, as principais diferenças entre emoções e sentimentos. Por que algumas reações elas acontecem conosco e sem aviso? E como a palavra de Deus nos orienta a administrar essas emoções. E o segredo está em Filipenses capítulo 4, que revela que a paz de Deus é a única, eu disse a única, capaz de guardar o nosso coração. A verdade é simples e profunda. Não é a emoção quem determina a sua vida, é o que você faz com ela que vai determinar. E hoje o Espírito Santo quer nos conduzir à maturidade, equilíbrio e paz interior. E se você puder, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha e marque aquela pessoa que ama a Escola Bíblica Dominical tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Meus irmãos, vamos então para a nossa aula de hoje, vamos então para a nossa ministração da lição de número 8. Queridos irmãos, abra então a sua lição de número 8, onde nós estaremos falando hoje na temática emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Então vejam, hoje nós iremos trabalhar essa temática tão importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual, falando aí sobre as emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Queridos, você há de concordar comigo que nunca houve, provavelmente, uma geração tão afetada no que diz respeito às suas emoções. Sempre houve pessoas afetadas emocionalmente ou com as emoções desequilibradas, mas podemos dizer, sem sombra de dúvida, que vivemos uma época hoje onde as emoções estão literalmente num campo de batalha. Você vê constantemente pessoas com crises de ansiedade, síndrome do pânico, com depressão, com crises emocionais, problemas de saúde que não se descobrem no corpo físico, mas que tem a ver com a sua alma. Há pessoas que vivem em profunda angústia, pessoas que choram constantemente, pessoas que têm medo de sair de casa, pessoas que têm medo de dormir e não acordar, outros têm medo de acordar, e enfim, tem um monte de coisas aí que a gente está vendo na atualidade. A gente precisa então falar sobre isso à luz da palavra de Deus. E diga-se de passagem, a nossa lição ela vai nos trazer de forma muito relevante, com muita clareza. A nossa lição vai abordar esses aspectos. E por isso eu penso que é uma lição muito importante, muito relevante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Principalmente porque em anos atrás, num passado não muito distante, sempre que alguém tinha crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas que sejam de origem emocional,
muitas pessoas do meio cristão associavam isso a demônio, a espírito mau, a possessão demoníacas e tantas outras coisas. Infelizmente, influenciado por teologias neopentecostais, teologia da libertação, e isso se tornou muito frequente no meio cristão, no meio evangélico, e por isso que esta lição de hoje ela é muito importante para a gente esclarecer, mostrar uma perspectiva bíblica e coerente daquilo que a Bíblia fala a respeito dessa temática. É verdade que é um ambiente muito vasto, um ambiente muito grande, onde a ciência e a neurociência têm já trabalhado muito sobre isso, mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que antes dos trabalhos científicos, dos trabalhos da neurociência, já se havia na Bíblia, desde o Éden, desde o Gênesis, um Deus que trabalhou a emoção, os sentimentos, o coração do homem, que criou o homem, sabe como ela funciona, e este Deus que criou o ser humano numa tridimensão, corpo, alma e espírito, sendo a alma a sede das emoções, dos pensamentos e da vontade, Deus então sabe exatamente como esta alma, que é a sede das emoções, podem ter as suas emoções equilibradas, ter os seus sentimentos equilibrados. Então, ninguém melhor para falar de sentimentos e emoções do que o próprio Deus. E claro, onde nós temos essas informações tão preciosas nas Escrituras Sagradas. Eis a importância de um estudo sério, profundo e dedicado às Escrituras. Então, longe de esgotar, obviamente, a temática na aula de hoje, mas nós queremos adentrar na perspectiva bíblica no que diz respeito ao cuidado com as emoções e com os nossos sentimentos, para que a gente possa ter um equilíbrio nessa batalha que há dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, somos influenciados, irmãos, pelo tempo, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, de tudo aquilo que nos cerca. Nós somos influenciados, de tal forma que afeta nossas emoções, afeta nossos sentimentos, afeta a nossa maneira de pensar, de agir, de sentir. E por isso eu penso que esta lição ela veio na hora certa, num momento muito oportuno e com uma explicação fenomenal, muito importante e de grande relevância espiritual. O nosso texto áureo, nosso autor menciona Filipenses capítulo de número 4, verso de número 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Este texto, nós iremos trabalhar um pouco mais ele, embora vamos falar muito no corpo da lição, pontuando uma vez ou outra ele, mas iremos trabalhar ele com mais profundidade no final da nossa lição, tendo em vista que o último tópico dá uma ênfase maior à questão de Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. E aí você vai entender com mais clareza o que significa essa paz de Deus, que quando nós a temos, ela excede todo o entendimento, toda a compreensão humana e guarda os nossos corações e também os nossos sentimentos em Cristo Jesus. A nossa verdade prática diz assim: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. É o que eu acabei de falar para os irmãos. Acima de qualquer método, de qualquer trabalho secular, seja daqueles que são mestres na inteligência emocional, aqueles que são mestres na gestão das emoções, independente desses métodos que têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, nós precisamos entender que a paz de Deus só é possível através de uma confiança inabalável no Senhor, que é o único que pode, de fato, guardar os nossos corações e guardar também os nossos sentimentos. E aí o nosso autor, ele traz como leitura três textos da palavra de Deus. Os textos, eles são apontados, obviamente, para mostrar que a Bíblia tem muito a falar a respeito de emoções, a respeito de sentimentos. Então vamos começar a nossa leitura aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao versículo de número 7. Depois leremos Mateus capítulo 9, versículo 36. E, por fim, João, capítulo de número 11, verso de número 35 e verso de número 36. Quem tem lição, abre a lição. Quem não tem, pega a sua Bíblia, tá bom? Vamos fazer essa leitura?
Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Se seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não sejais inquietos, ou não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações ou com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí nós temos também a leitura de Mateus capítulo 9, verso de número 36. Fala de Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João 11, verso 35 e verso 36 diz: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Amém, queridos? Vamos então para os objetivos da nossa aula de hoje, queridos. Vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. E nós temos aqui 3 objetivos primordiais da nossa lição. Primeiro, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e a sua relação com o pensamento e a vontade. Então a gente vai explicar isso para você aqui na nossa aula, tá bom? Segundo, ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas emoções com base na palavra de Deus. E por fim, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Amém, queridos? Então esses são os 3 objetivos da nossa aula de hoje que nós queremos alcançar aqui com os irmãos. E aí nós podemos já adentrar aqui na nossa lição de hoje. Nosso autor, à guisa de introdução, ele escreve o seguinte, irmãos: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volutivo, ou seja, tem vontades, e ele é um ser livre, ou seja, o ser humano pensa, o ser humano sente, o ser humano deseja, o ser humano age. Isso é o ser humano. Nós nascemos naturalmente com estas características e, obviamente, Deus criou Adão com estas características e foi corrompida com o pecado. Na lição anterior, nós estudamos a respeito dos pensamentos e vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade em refletir em nossas decisões. Lembra? Aquilo que eu penso se tornará minhas ações. Aquilo que está na minha mente logo influenciará as minhas emoções, minha maneira de agir. Então é isso que o autor ele está pontuando aqui, que foi tratado na lição anterior. Na lição de hoje, nós abordaremos não a parte do pensamento em si, mas nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender a importância deles na experiência humana e na experiência espiritual. Você vai ver que as emoções, os sentimentos, eles são partes importantes do ser humano. E ver também como tem essa relação entre o ser humano, o próprio ser humano, e também a sua vida espiritual, ok? Tranquilos? Então, ponto 1. O homem, um ser afetivo. Olha que interessante, irmãos. Nós temos aqui o ser humano, um ser afetivo. Primeiro, o autor ele faz questão de pontuar o propósito do estudo que eu quero destacar com os irmãos. Nesse primeiro subponto 1, ele diz que há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo, isso inclusive no Brasil, ou seja, o autor percebe e faz uma análise também a partir de dados e pesquisas de que há hoje um grande aumento, um avolumado aumento de casos, né, e de crise de saúde mental.
transtornos de depressivo e de ansiedade são os que mais crescem. Inclusive, alguns autores dessa área dizem que a ansiedade é o mal do século. A ansiedade tem se alastrado, irmãos, tem crescido dia após dia. Você encontra pessoas ansiosas dentro e fora da igreja. Não demora muito para você encontrar alguém ansioso no seu dia a dia. Tem sempre alguém com esta crise de ansiedade, com os problemas de ansiedade. Eu, particularmente, conheço várias pessoas que estão vivendo à base de medicamentos para combater ou para aliviar aí os sintomas da ansiedade. E aí o nosso autor continua. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui, primeiro, entender que as emoções, entender o que são emoções e o que é sentimentos e como eles podem e devem ser geridos. Então veja, nós temos que entender aqui hoje com essa lição o que é emoção, o que é sentimento, que não é uma tarefa fácil, irmãos, fazer essas definições, mas a gente vai partir de um contexto geral, de princípios gerais, do que é emoção, do que é sentimento e como nós podemos gerir nossas emoções e gerir os nossos sentimentos, tá bom? Em segundo lugar, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Que conexão há entre aquilo que eu penso e entre aquilo que eu sinto? Então a gente vai buscar entender essa conexão. E por fim, a vontade e as decisões humanas, ou seja, pensar, sentir, desejar e agir. E aí o autor conclui esse primeiro subponto dizendo que nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus e servi-lo e adorá-lo. O Salmo 103, versículo 1, o salmista disse: bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então veja, tudo em nós, corpo, alma e espírito. E quando eu falo alma no seu sentido completo. A alma, que é composta de emoções, as emoções devem ser para a glória de Deus, os sentimentos, os pensamentos, o nosso intelecto, tudo deve ser para louvor e para a honra do nome do Senhor Jesus. Lá em Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 30, Jesus também enfatizou que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de toda a nossa mente, ou seja, todo o nosso ser deve estar voltado a amar ao Senhor, né? De todo o coração, a gente deve estar voltado aí a amá-lo. Então, o propósito do nosso estudo de hoje vai permear esses pontos que é tão relevante para a nossa vida cristã. E aí o nosso autor fala sobre a afetividade. O que é afetividade? E aí a gente vai para a definição também de emoções e sentimentos, ok? O que é a afetividade? Meus irmãos, nosso autor ele foi muito pontual aqui quando ele diz o seguinte sobre a afetividade. Ele diz que a afetividade, de forma simples, é a capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Olha que interessante. A afetividade é a capacidade de sentir e demonstrar sentimentos. Quando ele fala de sentir e demonstrar sentimentos, então aqui está envolvendo emoções e está envolvendo sentimentos. E numa perspectiva secular, ou seja, numa perspectiva não cristã, ou seja, na psicologia e para a neurociência, há uma distinção muito comum entre emoção e sentimento. Para eles, a emoção é uma reação rápida, é uma reação automática, é uma reação inclusive corporal que é vista na face. Quando alguma coisa estranha nos acontece, você está, por exemplo, passando na calçada e um Rottweiler grita, né, assim, late para o seu lado, você olha e a sua expressão imediata, sua reação imediata àquilo ali, é a sua expressão corporal, aquilo, ou um pulo, um grito, ou até correr, mostra literalmente a reação que é proveniente aí das suas emoções. Isso expressa as suas emoções. Já o sentimento é uma experiência interna. Ela é mais duradoura, ela está mais ligada à interpretação da emoção. Por exemplo, você pode sentir uma forte emoção, algo de imediato,
mas de repente é somente processar aquilo, lhe tranquilizando, e você vai compreendendo, e vai virando uma experiência interna mais duradoura, e aí o medo já é um medo controlado, já não é mais um medo dominado pela aquela sensação emocional do momento, compreende? Mas vamos aprofundar aqui ainda a nossa temática citando alguns autores. Veja, o que é emoção? De um modo geral, a emoção ela é vista como uma resposta breve, intensa e automática do organismo a um estímulo, tanto interno quanto externo, envolvendo componentes fisiológicos, por exemplo, o corpo, e também comportamentos comportamentais, como, por exemplo, expressões que nós fazemos com a face, com o rosto, com a face, com as mãos, com os pés, correr, reagir, se defender. São reações provenientes aí das nossas emoções. Também pode ser reações subjetivas, né? Experiências que a gente já passou, e quando a gente vê algo, a nosso coração sente forte emoção. Por exemplo, você está de repente passando na calçada e escuta uma música que te marcou lá atrás, e o seu coração pode ser tomado de emoção. Para Paul Ekman, que é um psicólogo pioneiro nos estudos das emoções básicas, ele afirma que emoções como alegria e tristeza, medo, surpresa, raiva e nojo, eles são características universais, ou seja, são características que aparecem em, em todas as culturas, irmãos. Não há uma cultura, não há uma parte, né, do nosso planeta onde haja um ser humano que não tenha essas reações de medo, alegria, tristeza, surpresa, compreende? Ou seja, na visão de Ekman, a emoção ela é visível muitas vezes através do nosso rosto, do nosso corpo, do nosso tom de voz. E também, em grande parte, ela é instintiva, ou seja, é uma reação automática. Não planejamos, por exemplo, ter medo quando você passa por um perigo. Não, simplesmente nós sentimos, nós ficamos ali tocados e emocionados de forma rápida, ligeira e sem qualquer planejamento. Agora, o que é o sentimento, irmãos? Veja, sentimento, ele é entendido como uma tradução interior da emoção. É como se o interior processasse, amadurecesse aquilo que nós sentimos rapidamente. E aí o sentimento é aquele processo, aquela tradução interior da emoção. Segundo Antônio Damasio, que é um neurocientista, ele explica, né, e vou parafrasear aqui o que ele fala. Ele diz que emoção é um evento no corpo. Já o sentimento é uma percepção consciente desse evento pela mente. Desta forma, entendemos que emoção é quando o coração dispara com alguma coisa. Já o sentimento, ele é algo como estou com medo, estou constrangido com isso, eu estou grato pelo que estou passando, eu tomo consciência, né, daquilo que eu estou vivendo. Eu não estou simplesmente emocionado, né? Eu não estou agindo na flor do momento, na flor da emoção do momento. Você está agindo de forma mais consciente, mais peneirada. Então, nesta visão secular, a gente pode então concluir que a emoção ela pode ser uma reação rápida, física e automática. Já o sentimento, ele é um estado afetivo mais duradouro, é fruto da interpretação daquilo que eu faço quando fico emocionado. Então, isto é sentimento, é o fruto da interpretação do que eu faço quando estou emocionado. E aí, emoção versus sentimento, irmãos. Vamos fazer agora uma perspectiva bíblica e teológica. A Bíblia, obviamente, não traz essas categorias, não usa as categorias emoções e sentimentos de forma técnica, de forma como usa a psicologia moderna, mas a Bíblia ela vai descrever realidades equivalentes. Ela vai usar palavras, imagens que refletem esta classificação dada pela neurociência e pela a compreensão moderna de emoções e sentimentos.
A Bíblia vai usar a figura de coração, alma, entranhas, espírito, afeições, tudo isso para falar do que diz respeito, no que diz respeito a emoções e sentimentos. Por exemplo, as palavras bíblicas muito comum usada para se referir aos sentimentos é quando a Bíblia fala de coração. A palavra coração, ela expressa o centro do ser humano e envolve, e às vezes ela é até confundida com a alma, porque envolve ali pensamentos, que é comum da alma, envolve também a vontade, que também é comum da alma, e envolve também afetos, que tem a ver ali com, dentro do afeto, tem a ver também com a emoção. Então tudo isso está, quando a Bíblia fala de coração, está também fazendo referência aí àquilo que hoje, modernamente, se chama de emoções. A alma, por exemplo, quando a Bíblia faz referência à alma, na sua grande maioria dos textos, a expressão alma fala da vida interior, fala do ser interior, do ser, da sede das emoções, a sede das emoções mais profundas do ser humano, como por exemplo a gente vê lá no Salmo 42, versículo 5, e também a Bíblia faz referência às entranhas, às entranhas. E quando a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 1, versículo 8, fazendo a referência às entranhas, ali nós temos sentimentos intensos de compaixão, sentimentos intensos de misericórdia. E segundo alguns teólogos, como Robson, como Anthony Hockman, eles mostram que na antropologia bíblica, o ser humano, ele é uma unidade, não partes soltas ou isoladas, mas ele fala apontando obviamente para aquilo que a Bíblia menciona, como um homem em três dimensões, um homem de dimensões, corpo, alma e espírito, mente e coração, para destacar então os aspectos que diz respeito ao interior e exterior do ser humano. Quando nós olhamos para os evangelhos e olhamos para o que Jesus viu, sentiu e passou, a Bíblia mostra também emoções rápidas, intensas, que se aproxima literalmente das ideias comum ou atual hoje de emoções. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, se compadeceu dela, lá em Mateus capítulo 9, versículo de número 36. Isso demonstra uma reação intensa, uma reação de misericórdia de Jesus, de compaixão de Jesus pelas pessoas. Quando Jesus estava também e chegou ali no sepultamento de Lázaro, ou encontrou Marta e Maria depois do sepultamento de Lázaro, quando Jesus viu Marta e Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou, irmãos, quando chegou diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou, veja, é emoção. Jesus ficou também indignado com a dureza de coração das pessoas que lhe ouviam pregar, lhe ouviam ensinar, operar milagres. Então veja, aqui nós vemos pessoas que tiveram emoções. Davi, Moisés, Jesus. E claro, estou dizendo pessoas que tiveram, citando como exemplo bíblico de que tiveram emoções, mas obviamente que todos nós temos esses sentimentos emocionais e a Bíblia fala sobre isso, embora não use literalmente a expressão emoção, que é um termo mais recente. Então aqui vemos respostas fortes e imediatas a situações específicas, mas semelhantes à categoria básica daquilo que nós chamamos hoje de emoções. Então veja, sentimentos também está presente na palavra de Deus, está presente na Bíblia. Sentimentos como um estado duradouro. Então veja, a Bíblia também descreve estados afetivos mais constantes, o que nós podemos literalmente associar à ideia mais atual de sentimentos. Então veja, Davi fala de tristeza contínua, Paulo fala de grande tristeza, incessante dor no coração, lá em Romanos capítulo 9, versículo 2, o que mostra também a questão do sentimento. Ele também fala que há gozo e paz, né, que são estados produzidos pelo Espírito Santo habitando em nós, com o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então veja, John Stott, Wayne Grudem, são teólogos que também destacam que o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, eles mostram que são emoções, ou melhor, mostra que são sentimentos, pois não são um estado emocional nosso. Tem uma paz, alegria, uma paz ou uma alegria momentânea, que seria característica da emoção. Mas faz referência a sentimentos, ou seja, disposições internas estáveis em nós, formada
por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha em nós esses sentimentos de emoção, de paz, de alegria, de longanimidade, benignidade. Compreende? Então, meus irmãos, isso se aproxima muito da ideia de sentimentos consolidados ou de afeições santas, como também pontuou Jonathan Edwards, dizendo que seria aí uma expressão das afeições religiosas, né, que mostra aí então a ideia do que hoje nós chamamos de emoções e sentimentos. Então veja, fazendo uma síntese, podemos então falar assim, que a Bíblia, ela nos mostra reações afetivas rápidas, como compaixão súbita, temor, indignação, choro, que está muito ali ligada à ideia de emoção. E também nós temos na Bíblia estados afetivos mais duradouros, como alegria, paz, amor, ódio contínuo, amargura, inveja, ciúme, que também se aproxima aí da ideia de sentimentos. Por isso, em termos didáticos e coerentes, né, podemos dizer que emoções, elas são sim reações afetivas imediatas, muitas vezes involuntárias, a gente não controla isso, e sentimentos é uma referência a estados afetivos mais duradouros, relacionados à vontade, às crenças e aos pensamentos. Então, de uma forma bem direta, irmãos, o que é que nós podemos afirmar? A teologia bíblica, diferente do que fala ou diz a psicologia, ou indo além daquilo que a psicologia diz, a Bíblia nos mostra que essas emoções e sentimentos, elas não são apenas fenômenos psicológicos, não é apenas fenômenos da nossa psique. A Bíblia vai muito mais além, mostra literalmente que nós seres humanos somos criados por Deus com emoções, com sentimentos. E claro, a Bíblia também vai mais além do que diz a psicologia, porque a Bíblia mostra que emoções e sentimentos eles devem estar diante de Deus e podem ser santos ou podem ser pecaminosos, podem ser frutíferos e podem ser destrutivos. Enquanto a psicologia trabalha muitas vezes este sentimento apenas de uma perspectiva humana, a Bíblia trata ela numa perspectiva também espiritual. Pastor, e qual a relação aí da psicologia, da Bíblia com relação à vida cristã? Veja, tanto na psicologia como na fé cristã, ambos reconhecem que o ser humano tem um mundo interior complexo, que existem reações rápidas, ou seja, emoções, e que existe também estados duradouros de sentimentos. Então, isso que a psicologia moderna traz sobre emoção, sobre sentimentos, não é algo novo, algo assim descoberto na nossa era, no nosso tempo, sobre os sentimentos e as emoções do homem. Não, a Bíblia, desde o Gênesis, já trabalha, já explica. Então, é um ponto comum. E que também, né, o modo como nós lidamos com isso influencia diretamente nossos comportamentos, decisões e relacionamentos. A psicologia também concorda com isso. Então, a Bíblia já fala, já dá ênfase sobre isso. Então, veja, a psicologia, irmãos, de um modo grosso, ela nos ajuda a descrever como isso funciona. Mas veja, a Bíblia, ela revela para quê e revela também diante de quem nós devemos ter. Para que essas emoções, para que esses sentimentos, e diante de quem esses sentimentos, e diante de quem essas emoções, compreende? Então a Bíblia acrescenta de forma única a questão da dimensão espiritual, da responsabilidade moral, certo? A gente tem emoções, mas somos responsáveis também daquilo que nós iremos fazer ao sentirmos, ao sermos tocados pelas emoções. A Bíblia fala também da transformação dessas emoções e sentimentos pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia fala da paz de Deus que guarda o nosso ser interior, que a gente vai pontuar mais lá na frente, ok? Então, fechando aqui, irmãos, na Bíblia, nós vemos emoções rápidas como medo, compaixão, indignação, e vemos também sentimentos duradouros como alegria no Senhor, a paz de Deus, a amargura, a inveja. Então, qual é a diferença? A diferença é que para a fé cristã, tudo isso é vivido diante de Deus. Sentimentos e emoções são vividos diante de Deus. Emoções e sentimentos podem ser e devem ser alinhados com o Espírito Santo. E não deixar que nossos sentimentos e emoções sejam dominados
pela nossa carne, pela nossa natureza caída, compreende? Então a solução não é técnica de respiração, ensinada muitas vezes por coaches ou por psicólogos ou pela neurociência, não é técnica de respiração, não é técnica de autoajuda, como ensinam alguns gurus das emoções ou gestores emocionais, mas se trata de entregar o coração àquele que guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus, irmãos. É uma entrega do coração a Cristo Jesus, compreende? Então, é importante que nós venhamos ter esta compreensão a respeito das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E aí o nosso autor fala também sobre os principais afetos que nós já falamos: alegria, tristeza, surpresa, nojo, medo, raiva. E também o autor pontua sobre a inveja e a ira. Veja, inveja, ira já são resultados de emoções que nós sentimos que em si mesmo não era pecado, mas que quando não tratada, não corrigida, não dominada, ela vai se transformar em inveja, uma ira que vai se transformar em pecado e um ódio que vai amargurar literalmente o nosso coração. Então veja, isso está inclusive presente no próprio Caim com relação a Abel. Você percebe que Caim, ele, quando foi exortado pelo Senhor, o seu semblante, irmãos, estava mudado. Olha o que o nosso autor diz. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo da reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. E outros sentimentos negativos, como culpa e medo, acompanhariam por toda a vida. Aqui você percebe que quando nós não governamos os nossos sentimentos, irmãos, vai dar problema. Quando nós não governamos os nossos sentimentos, então percebam que sentimentos negativos, eles são processados, são desenvolvidos a partir de emoções não tratadas. Emoções não tratadas virarão sentimentos. Emoções é algo passageiro, mas não tratada vira algo duradouro. E aí vira doença espiritual. Ou vira um benefício espiritual, dependendo da forma como você reage a essas emoções. Compreende? O nosso autor, ele, na sinopse do ponto 1, ele diz assim: a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Amém, queridos? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa aula de hoje, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você possa estar sempre atualizado das nossas próximas publicações, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aí os seus comentários, é importante para o nosso crescimento aqui no canal EBD Explicada 2.0, ok, meus irmãos? Queridos irmãos, vamos agora então para o ponto de número 2, falando sobre emoções, experiência e controle. E aqui nós iremos falar um pouco sobre as emoções no sentido que quando elas acontecem, irmãos, é importante nós lembrarmos aos irmãos que quando ela acontece, nós não temos sobre ela poder ou autoridade de impedi-la que ela de repente surja, mas há um detalhe importante que o nosso autor ele faz questão de pontuar, de que embora algumas emoções elas sejam instintivas, ou seja, emoções estão muitas vezes fora do controle humano, é importante lembrarmos aos irmãos da importância de nós compreendermos de que a emoção não é em si mesmo pecado, ok? Ela não é em si mesmo pecado. O nosso autor, inclusive, ele faz essa colocação no texto do segundo ponto, no subponto de número 1, ele diz: como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesma, mas é de responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma emoção ou diante de uma reação emocional. Então veja, nós não podemos impedir que elas surjam, mas elas podem ser controladas. Nós podemos controlar essas emoções, ou seja,
nós podemos analisar e, mediante o poder do Espírito Santo, dar uma resposta adequada a nossas emoções. Ou seja, o que é que nós iremos agir a partir do momento que nós somos assaltados pelas nossas emoções? E aí está a colocação do nosso autor fazendo esta pontuação. Inclusive, ele faz aqui menção do apóstolo Paulo, que disse: irai-vos, mas não pequeis. Você está sujeito a, de repente, ser assaltado pela ira por causa de algum fato, de algum ocorrido, mas estar sob o seu controle, claro, debaixo da autoridade do Espírito Santo, o não pecar. Então veja, nós não controlamos as emoções e nem todas as emoções em si mesmo é pecado, mas nós podemos controlar a resposta que nós iremos dar mediante aquilo que nós estamos sentindo. Irai-vos, uma emoção de ira, mas não pequeis, ou seja, não deixe que esta ira venha se transformar em um ódio em seu coração. Amém, queridos? Então essa é a colocação aqui do nosso autor, no nosso ponto de número 1, nosso ponto de número 2, subponto número 1. E ele continua, então, ainda pontuando o que nós estamos falando. Paulo aconselha os Efésios a controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Então, veja, não podemos deixar que a ira se torne uma atitude ou se torne algo pecaminoso, um sentimento pecaminoso. Então, a emoção em si não é pecado, mas a resposta que eu vou dar a partir do momento que eu sou assaltado pela emoção pode sim ser um sentimento pecaminoso. Por isso que permanecer irado é você dar lugar ao diabo e você vai abrir caminhos para terrenos ou caminhos para pecados maiores ou piores. Então veja, a emoção, se ela não é tratada, ela não é orientada pelo Espírito Santo, não é trabalhada pelo Espírito Santo, muito provavelmente nós iremos dar vazão a pecados e pecados terríveis. Então a ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais pode ser cultivada. A única ira, irmãos, que nós podemos cultivar ou manter é uma repulsa santa por aquilo que é pecado, por aquilo que é errado. Mas ainda assim não significa dizer que por causa desta ira a gente vai agir de forma contrária ao princípio orientador da palavra de Deus. Então Paulo, em Efésios, capítulo de número 4, versículo 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda ira e cólera. Assim admite-se que a ira como emoção, mas não como um sentimento. Um verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como por exemplo alimentar a ira, permitir que isso se alastre ou cresça dentro do seu coração. Por exemplo, se ele diz: eu sou assim mesmo, eu tenho mesmo essas explosões de ira, eu guardo mágoa mesmo. Se ele se adapta a isso, ou permite que isso seja algo natural em si, você percebe que ele vai dar vazão para pecados maiores ou para outros pecados. Então, justificar arroubos emocionais é você permanecer neles e negar, então, a eficácia da obra de Cristo em sua vida. Amém, queridos? Nosso autor ainda menciona a questão da emoção e o pecado, irmãos. No subponto 2, do ponto 2, ele diz que o fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Ainda que você seja assaltado por uma emoção, não significa dizer que ela não possa ser de um caráter pecaminoso. Como, por exemplo, nós temos a raiva, a inveja, a tristeza e outras emoções reiteradas que podem ser expressões de pecados enraizados em nosso coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, ela está muito suscetível a reações emocionais negativas, como a ira, uma rejeição, a comportamentos hostis a pessoas com quem convive. Nós temos um exemplo que lá de 1 Samuel capítulo 25, que fala de Nabal. Nabal é uma personagem assim, um homem soberbo, orgulhoso, um homem mal-humorado, um homem ingrato, e a sua insensatez custou a sua própria vida. Manter essas emoções ruins que levaram a ter sentimentos ruins, ele pagou com a sua própria vida, porque um coração altivo
Como diz a palavra de Deus em Provérbios, um coração altivo, irmãos, é muito propenso a emoções negativas e a sentimentos facciosos, conforme Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 10, e Provérbios também, capítulo 21, versículo de número 24. E como Davi, irmãos, nós devemos rogar a Deus que nos livre de toda soberba, para que ela não nos domine e não nos leve, então, a transgressões. E aí nosso autor pontua ainda os aspectos positivos das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções, elas nos trazem benefícios. Por exemplo, irmãos, o medo. Já imaginou se a gente não tivesse o medo, você visse um cão bravo vindo em sua direção e você não tivesse medo? Já imaginou que você estivesse andando próximo a um precipício e você não tivesse medo, então se descuidasse por falta de medo? Então veja, o medo é uma emoção boa, boa. Não podemos, claro, deixar o medo nos dominar, mas ter medo, possuir o medo, são emoções que nos trazem benefício. Quando nós sentimos esta emoção, né, o medo, o cérebro logo inicia um processo instantâneo que vai descarregar, vai nos dar aí uma descarga de adrenalina, de hormônio que põe o nosso corpo em um imediato movimento de defesa, de cuidado, de luta, de fuga, que serve, portanto, como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação e totalmente vulnerável. Então, nossos afetos, irmãos, podem ser direcionados para o bem e não para o mal. E claro, se você não direciona de forma correta, vai ser utilizado de forma maligna. Então, quando nós somos tomados por uma justa indignação, por exemplo, você pode ali tanto agir de forma correta, como você pode agir de forma errada. Mas veja que as emoções, elas são importantes. Jesus a expressou também em seu ministério. Jesus se indignou, Jesus chorou, Jesus teve compaixão, Jesus teve misericórdia, Jesus se condoeu com a dor do sofrimento alheio. Então, nós temos na Bíblia muitas passagens e versículos que apontam para as emoções de homens, como, por exemplo, o próprio Jesus. E nosso autor ainda pontua aqui a sinopse do nosso ponto de número 2. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si mesmo, a decisão de como agir diante delas é a nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Então, veja, as emoções, elas são instintivas, acontecem de forma natural, nós reagimos às circunstâncias de forma natural, não é pecado em si mesmo. Agora, a resposta que nós damos a estas emoções, elas sim são meios que dão vazão para o pecado. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, vamos agora então para o nosso ponto de número 3, onde nós falaremos sobre sentimentos guardados por Deus. Aqui nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus que guarda os nossos sentimentos quando nós reagimos corretamente às emoções. E aí, queridos, é importante nós observarmos que há hoje, no nosso tempo, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, em cada geração, o ser humano tenta provar para si mesmo que não precisa de Deus, que não precisa das orientações do Senhor. E você, com certeza, já deve ter percebido isso, como é natural do ser humano querer viver uma vida sempre independente de Deus. No campo emocional, isso se tornou muito, muito evidente, principalmente em nosso século, no século XXI, onde nós vivemos uma época onde há muitos gurus da mente, há especialistas em autocontrole, os mestres das gestões ou da gestão emocional. Há muitos, irmãos, que se apresentam. Porque você precisa aprender a gerir as suas emoções, e eu vou te dar aqui os 7 passos para você ter aí autocontrole. E aí começa uma série de instruções por parte desses gurus da mente, trazendo cursos, trazendo palestras, trazendo métodos que se multiplicam, prometendo a mesma coisa, o controle absoluto das emoções, o domínio total dos seus sentimentos, e muitas pessoas são atraídas. Imagine quantas pessoas não estão vivendo um desequilíbrio no que diz respeito às suas emoções, e de repente abre um vídeo na internet, ou vai acessar o YouTube, ou vai acessar o Instagram, e encontra lá alguém falando com uma
uma fala suave, uma voz bonita, melodiosa, transparecendo segurança, transparecendo alguém que realmente já tem autocontrole das suas emoções e que agora quer gerir também as suas emoções. E aí muitas pessoas são levadas por esse diálogo fajuto, por este diálogo que tem uma aparência de piedade, mas que infelizmente é apenas vaidade, apenas o ego humano tentando sobreviver ou tentando se manter longe e afastado de Deus. Então, irmãos, preste bastante atenção. Embora existam alguns valores, né, há um certo valor, há uma certa importância, não quero aqui negar, nem ser aqui alguém que é totalmente contra o apoio da neurociência, ou da ciência, ou da psicologia, entenda que são ferramentas muito importantes, são ferramentas que têm o seu valor quando ela trabalha de forma séria sobre o autoconhecimento humano. Mas, queridos, embora a Bíblia não venha demonizar a sabedoria natural, Paulo ele vai nos advertir a confiar em Deus. Então não podemos confiar somente na sabedoria humana, precisamos confiar em Deus. O profeta Jeremias, por exemplo, ele denunciava a ilusão espiritual. Lá em Jeremias capítulo de número 17, versículo de número 5 e versículo de número 6, Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem, cujo coração se desvia do Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele termina assim, ó, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração. Então, queridos, a palavra hebraica para enganoso aqui nesse texto significa que tortuoso é o coração, imprevisível é o coração, instável é o coração. Ou seja, meus queridos irmãos, a alma humana sem Deus, ela é uma montanha russa emocional. Por isso que nós precisamos depender do Senhor. E claro, eu estou já falando dentro do contexto de Filipenses capítulo de número 4, quando Paulo fala sobre alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, Filipos, que era uma colônia romana rica, uma colônia militarizada e uma colônia também muito orgulhosa, era muito comum os seus cidadãos confiarem na disciplina mental estoica, que era muito difundida naquela época, que falava sobre o autocontrole, falava sobre racionalidade, incentivava a frieza emocional, pregava que o ideal era ser imperturbável, como muito ensinavam os romanos, né? O ideal romano era ser imperturbável, era o chamado apatheia, ou seja, o imperturbável. Os estoicos, eles ensinavam que o sábio é aquele que não sente, ou aquele que sente o mínimo possível. Este é sábio. Aquele que consegue controlar as suas emoções a ponto de sentir o mínimo possível. É nesse ambiente, queridos, que Paulo ele vai escrever a sua carta aos Filipenses e afirma uma verdade que é, no mínimo, revolucionária. Paulo ensinou que o que guarda o nosso coração é a paz sobrenatural de Deus. O que guarda o nosso coração, repito, é a paz sobrenatural de Deus. Em outras palavras, a verdadeira maturidade emocional não vem de baixo para cima, mas vem de cima para baixo. Como é que nós podemos aplicar, pastor, isso hoje? Veja, muitos cristãos, irmãos, eles caem na mesma ilusão antiga que tenta vencer a ansiedade pela sua própria força, pela sua própria técnica, pelo seu próprio conhecimento, tenta controlar os impulsos. Veja, embora usar técnica possa ter seu valor, mas vencer a ira, irmãos, com respiração profunda, contando até 10, usando técnicas humanas, veja, tudo isso ajuda, mas, para ser sincero, não resolve. Quando acreditamos demais no poder da mente, na capacidade de autocontrole, acabamos decepcionados, porque a mente falha, o coração oscila, o nosso humor cai. Então, sem Deus não dá. A melhor técnica sem Deus vira paliativo, ela não cura.
Ela não traz de fato a solução para o X do problema, entende? E aí nós aprendemos com Paulo, e o nosso autor pontua sobre a questão da obediência humilde e a oração. Paulo vai dar uma ênfase aqui no capítulo de número 4, do verso 6 ao verso 7. Paulo apresenta então o caminho cristão para o equilíbrio emocional. E qual era, irmãos? Paulo não começa nas emoções, ele começa no coração submetido a Cristo. Quando nós olhamos para a expressão usada por Paulo aqui em Filipenses 4, versículos 6 e 7, a paz de Deus guardará, essa palavra guardará, os vossos corações e mentes. A palavra guardar aqui é um termo que vem do contexto militar. Paulo, ele está usando uma palavra, a palavra guardar, que significa montar guarda, fazer sentinela. Ou seja, vigiar como um soldado que está em prontidão. Então Paulo está dizendo que a paz de Deus guardará o nosso coração, como um guarda que está de sentinela, estará ali guardando então o seu posto de serviço. Filipos, que era uma colônia romana cheia de soldados, irmãos, quando Paulo usa esta figura, os seus leitores compreenderam perfeitamente o que Paulo estava falando. A imagem veio à sua mente. Paulo está dizendo que a paz de Deus é como um soldado armado colocado à porta do nosso coração. Ele fica lá vigiando todo mau sentimento, toda má emoção, toda emoção distorcida, que porventura queiram dominar o nosso coração. Então, a paz de Deus, o guarda de Deus, ele fica colocado lá na porta do nosso coração, filtrando aquilo que deve permanecer em nós, compreende? Filtrando aquilo que deve fazer parte dos nossos sentimentos. Ou seja, irmãos, não somos nós que guardamos as emoções. É Deus quem coloca em paz como cerco, como proteção, como muralha protegendo o nosso coração. Compreende, irmãos? Então, no contexto aqui, quando o autor ele menciona também essa questão da obediência humilde, oração e humildade, é preciso nós entendermos, irmãos, que o coração e os sentimentos, eles são preservados, eles são guardados por Deus. Veja que no texto, Paulo une corações, que é a palavra cardia, ou cardiai, coração no plural, e sentimentos, palavra neumata. Então veja, cardia, que é a sede da vontade, do desejo, das decisões, e neumata, que é as percepções internas, os afetos, as inclinações, as sensibilidades. O que Paulo está dizendo, se a gente fosse transliterar essa frase, é que Deus, ele guarda tanto a sua decisão, quanto Deus guarda também as suas emoções. Então veja que é esta maneira aqui pela qual nós devemos guardar o nosso coração, proteger, a forma como Deus guarda o nosso coração, como protege o nosso coração. Mas há, claro, uma condição espiritual que Paulo coloca aqui. Veja que essa proteção ocorre quando nós vivemos segundo o padrão que o próprio Paulo vai elencar no capítulo de número 2, verso 3 ao verso de número 8. É preciso humildade, é preciso obediência, é preciso disposição interior, é preciso oração, é preciso gratidão. E aí nós temos a paz como guardiã do nosso coração. Então Paulo insiste no capítulo de número 2, verso 2, seja o mesmo amor, tenha o mesmo ânimo, tenha o mesmo sentimento e considere uns aos outros superiores a si mesmo. Então, o modelo dessa paz interior é o próprio Cristo, que assumiu a forma de servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Então, veja, queridos, Deus, é o que nós aprendemos aqui, Deus não guarda sentimentos orgulhosos. Deus não guarda. Mas Deus guarda corações cujos sentimentos estão rendidos ao Senhor. Deus não guarda corações cujas emoções são rebeldes, mas Ele guarda emoções cujos corações entrega, ou seja, quando há uma entrega das nossas emoções ao Senhor. Deus não guarda corações autônomos, auto-independentes, que querem fazer as coisas por si mesmo, mas Deus guarda corações dependentes, corações que se inclinam para a sua vontade. E aí, meus irmãos, algumas aplicações práticas para nós, que eu quero aqui elencar. Primeiro, ore, porque a oração é um socorro emocional. Segundo, seja humilde, porque humildade é você reconhecer que você não controla tudo, mas que há um Deus que controla. Terceiro, obediência. Sentimentos, irmãos, se alinham a um coração que é submisso. Se você tem obediência a Cristo, seu coração irá ser submisso também à autoridade do Senhor.
E por fim, gratidão, que é o antídoto contra toda e qualquer inquietação. E o resultado será paz com Deus, como diz o texto, a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Então, quando a paz de Deus guarda o coração, não significa que nós não teremos problemas ou que agora estaremos ausentes dos problemas, mas significa que nós teremos a presença da proteção. É a experiência descrita também por Isaías, lá no capítulo 26, versículo 3, quando ele diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Amém, queridos? Então não existe gerenciamento emocional completo ou força humana completa longe de Deus. O coração é enganoso demais para ser confiado a si mesmo, irmãos. É instável demais para ser o seu próprio guardião. É fraco demais para seguir firme sozinho. Então, Deus nos convida a uma rendição, a humildade, a uma obediência, a oração, a gratidão. Deus levanta um soldado espiritual na porta da nossa alma e a sua paz, firme e vigilante e inabalável, é quem guarda os nossos corações. Ele guarda os nossos sentimentos, ele guarda os nossos pensamentos, ele guarda aquilo que nós tememos. E aonde a paz de Deus monta a guarda, querido, pode ficar tranquilo, nem ansiedade, nem culpa, nem medo, nem ira tem permissão para entrar em nosso coração. Tá bom? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. A palavra ainda, ou melhor, o nosso texto da sinopse do ponto 3 ainda diz o seguinte: a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, da humildade e da oração em Cristo Jesus. Amém, queridos? E aí eu quero deixar essa frase final para a sua meditação. A emoção pode até gritar, mas é a paz de Deus que guarda o coração. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Minha gratidão por você ter ficado conosco até aqui. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você ainda não deixou o seu like, deixa. E se você ainda não comentou, deixa teus comentários aqui, tá bom? Um abraço para você, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Boa aula e uma excelente ministração para você, uma excelente aula para você e seus alunos, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.